Continuando o nosso conteúdo de aplicativos móveis, o objetivo aqui desse vídeo é criarmos uma aplicação aí usando um Fragment Dynamic. Eu vou aproveitar uma aplicação que eu já tenho aqui com um exemplo de Fragment, né? Então, esse aplicativo aqui ele já está rodando, né? Está com o código aqui prontinho. E ele já tem aqui dois fragments, um do lado esquerdo, que ocupa 100% aqui da altura, e o outro direito, que ocupa também 100% da altura. Então, os dois aqui, cada um ocupa 50% da largura. Como que ele foi criado? Aqui no nosso projeto, né, na estrutura de diretórios e arquivos. Dentro aqui do diretório Layout, a gente pode criar um novo fragment, clicando com o botão direito, opção New, e Layout Resource File. Depois que a gente criou aqui os fragments, nós criamos aqui duas classes, uma left fragment e a outra right fragment, para que elas retornem cada um dos fragmentos criados, né? Na verdade, o arquivo .xml. Então, essa é a intenção aqui da classe. E por último, nós usamos aqui dentro do Activity_main duas tags fragment para poder carregar cada uma dessas classes aqui. Então, aqui nessa linha do class, ele está chamando esse arquivo chamado left fragment. E o de baixo chama o right fragment. Esse exemplo é o exemplo anterior, ele é um exemplo com um fragment estático, né? Porque nós declaramos o fragment usando só código XML. A ideia desse vídeo é nós usarmos um fragment dinâmico. Então, a gente vai fazer a adição aí de fragments usando programação, né? Usando código Java. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esses fragmentos que já existiam. Tá? Não vou rodar minha aplicação, porque agora pode gerar algum erro aí. E eu não posso me esquecer que eu já estou usando aqui a orientação horizontal. Usando a orientação horizontal, isso faz com que os nossos objetos eles sejam adicionados um ao lado do outro, tá? Então, como eu já apaguei aqui o código anterior, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reservar aqui um espaço para que os fragments apareçam, tá? Então, obviamente que agora vai ser diferente do código da tag fragment. Para isso, eu vou usar aqui um outro gerenciador de layout chamado Frame Layout. Esse gerenciador, ele tem a característica de obter, né, de ter apenas uma única view dentro dele. Então, por isso que ele é o mais ideal aqui para a gente trabalhar com fragments. Na largura dele, nós vamos usar 0dp. Por quê? Porque a ideia é a gente ter o mesmo exemplo, né, só que agora usando código Java para que os fragments apareçam. Então, a largura aqui vai ser 0dp e a altura, eu vou colocar um match parent para que ele ocupe 100% aí da altura. Tá? Ah, mas como é que ele vai aparecer se eu estou colocando tamanho 0 aqui? Através dessa propriedade aqui, weight. Então, eu vou dar um peso para esse meu gerenciador, e o peso dele vai ser 1. Se eu tivesse só um fragment, quando eu coloco aqui o peso 1, isso quer dizer que ele vai ocupar 100% da minha activity, né, da minha tela que eu estou incorporando aqui esse código. Além do peso, vou fechar já aqui, uma coisa que eu não posso deixar de colocar é o ID, porque é através do ID que a gente vai usar a programação. Então, eu vou chamar aqui de layout esquerdo. Tá bom? Então, tem aqui um frame layout dentro de um linear layout. E como eu tenho dois fragments, eu posso usar aqui exatamente o mesmo código, tá? Também com peso 1. Como eu usei também peso 1 aqui, agora esse primeiro frame layout vai ocupar 50% e esse de baixo vai ocupar também 50%, totalizando aí os 100% da minha tela. O que está dando de erro aqui é porque não posso ter dois IDs com o mesmo nome.
Então, eu vou mudá-lo para layout direito. Tá? Então, essa aqui é a programação, né, no caso, o visual, para usar aí os fragments, né, de forma dinâmica. Embora, né, tudo que eu fiz até agora é só a parte visual. Se eu executar, não vai aparecer nada, mas eu já tenho um espaço reservado para esse carinha aqui, e eu tenho também um outro espaço reservado para esse daqui. Cada um desses frame layout vai receber um fragment. Então, finalizamos aqui a parte do layout. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá na main activity. Observem que eu não tenho nenhum código digitado para ela. Tá? E dentro aqui do método onCreate, nós vamos fazer o quê? Colocar o código para que os fragments sejam carregados, né, ao criar a activity. Então, para isso eu vou usar aqui, primeiramente, dois objetos das classes que eu criei, que retornam aí os meus fragmentos. Então, eu vou criar aqui o meu left fragment, está com erro aqui, mas é só acompanhar o nome da minha classe. Então, eu vou chamar de esquerdo, que vai receber new left fragment. E a minha outra classe também, né? Right fragment. Vou chamar aqui de direito, que vai receber new right fragment. Então, novamente, quem são esses dois objetos? São objetos aqui do tipo left fragment e right fragment. Depois disso, o que eu preciso é ter um gerenciador de fragmentos. Então, já existe, né, no Android Studio uma classe chamada Fragment Manager. Nesse Fragment Manager, eu vou dar um nome para ele, vou chamá-lo de FM, que vai receber um get Fragment Manager. Esse método que está arriscado aqui é para as versões mais antigas aí do Android, tá? Então, quando eu usá-lo, vocês vão ver que ele vai puxar aqui o suporte. Não tem problema, ele vai funcionar, tá? Ponto e vírgula. Opa! Teria que ter puxado o suporte. Aí, agora sim. Get Support Fragment Manager. Ok. Então, agora que eu já tenho um gerenciador de fragmentos, o que eu preciso agora? Toda vez que a gente vai adicionar um novo fragmento, a gente precisa criar uma transação, aí, uma nova rotina. Então, temos que fazer uso de uma outra classe, que é o Fragment Transaction. Então, eu vou chamar aqui de FT, de Fragment Transaction, que vai receber o quê? O meu FM, quem que é o meu FM? Meu gerenciador de fragmentos. Ponto. E aí a gente vai iniciar uma transação. Ponto e vírgula. Tá? Então, a partir do momento que nós iniciamos aqui uma transação, o que a gente pode fazer? A gente já pode adicionar os nossos fragments à nossa activity. Como que a gente faz isso? Vamos usar aqui, ó, o FT de fragment transaction ponto add para ele adicionar. Para adicionar aqui, o que eu vou precisar agora? Ó, vou usar o meu recurso, r.id. E aí nós usamos os IDs que a gente utilizou lá no Activity Main, ó, layout esquerdo e o layout direito. Então, r. O primeiro aqui vai ser o layout esquerdo. O segundo parâmetro que eu preciso colocar é o nome do meu objeto que eu quero utilizar. Então, eu quero retornar aqui o left fragment. Então, eu vou colocar o nome do meu objeto, que é o esquerdo. E por último, isso é opcional, a gente tem que dar o nome de uma tag aqui. Vou chamá-lo de LF, de left fragment. Ponto e vírgula. A mesma coisa eu vou fazer com o direito. FT, né, de fragment transaction add. E aí vai ser o r.id ponto layout direito.
Vou chamar o objeto que eu quero utilizar, que é o direito agora, e também vou dar o nome de uma tag para ele. Vou chamar de RF, de Right Fragment. Ctrl+V. Depois de adicionar, terminamos? Ainda não. Precisamos de mais uma linha. Então, eu vou colocar aqui no FT, né, de Fragment Transaction, ponto, e vou confirmar aqui. Eu vou dar um commit. Confirmar aqui essa transação. Tá? Então, dessa forma, eu vou carregar aqui os meus fragments. Então, é só isso aqui. A gente instancia os objetos, cria aqui um gerenciador de fragmentos, cria uma transação, né? Inicia uma nova transação, adiciona os fragmentos que eu quero nessa minha activity, tá? E mando confirmar essa minha transação. Se eu carregar e estiver tudo ok, apareceu lá que foi instalado com sucesso e continuou o mesmo efeito, né, do início do vídeo. Só que agora a gente tem o quê? O uso dos fragmentos de forma dinâmica, né? Nesse exemplo aqui pode não parecer muito nítido, mas o que é interessante da gente trabalhar dessa forma aqui? É que a gente pode não só adicionar, mas também a gente pode remover fragmentos para substituir por um outro, a gente pode alterar o fragment. Então, quando a gente controla aqui pelo código Java, fica mais simples aqui algumas manipulações. Então, para esse vídeo era esse o objetivo, né? Criarmos aí fragmentos de forma dinâmica. Até a próxima.